Ana, se entretanto entras, diz-me, está bem? Que é para eu te chamar aqui ao direto. Ainda não me está a aparecer aqui nada. Às vezes demora um bocadinho, não é? Se já tiver aí alguém, deixa um comentário ou põe aí um coraçãozinho ou um like para eu conseguir ver se já está alguém. Já me está a aparecer, se está com um atraso, eu acho. Eu estou aqui já há algum tempo e, oh Ana, se tiveres entrado entretanto, deixa aí um comentário para eu te conseguir adicionar a esta conversa. Consegues ver se já acedeu alguém? Pronto, está-me a aparecer agora mais. Se já está aqui. Ana, se estiveres aí, deixa lá um comentário para eu conseguir te chamar aqui à conversa. Que eu acho que ainda não me aparece aqui, não. Ok, já me aparece aqui. Vou-te adicionar, Ana. Estava um bocadinho difícil. Vamos ver se é desta. Ah, ok. Alô, tudo bem? Olá, está tudo. E Olha, contigo? antes de mais, eu quero-te agradecer por teres aceito o convite. Para quem está a entrar aqui ou para quem vai ver este direto depois, eu faço parte deste projeto do Núcleo. Quem pesquisar aqui na página consegue perceber o que é que nós fazemos. E o ponto principal é haver interligação de pessoas que são obesas e bariátricas e formarmos todos juntos o verdadeiro núcleo. Não adianta realmente haver alguém que nos represente se não agregarmos outras pessoas, não é? Com Exato. algum peso e com alguma experiência a este projeto. Então, obrigada, Ana, por aceitares isto e realmente podemos ir fazendo a dinâmica aqui do nosso direto, que é basicamente apresentar-te, não é? Tu tens uma página, um blog, digamos assim, que é o It's Not Too Late. Mas antes de mais, quero-te perguntar há quanto tempo é que tu foste operada? Quem foi o teu médico? Faz em agosto quase 2 anos. Fui operada em 2019 no Hospital de Braga pelo Dr. Maia. Fiz sleeve gástrico. Tu és de Barcelos, não é? É isso. Sim, sim. E foste operada no Hospital de Braga. Braga. Como é que tu decidiste fazer a cirurgia? Como é que te chegou a cirurgia? Ah, Depois de anos de dietas malucas Claro, também dietas equilibradas, mas acho que toda a gente já fez uma dieta maluca. eu acho que sim. Até quem não foi obeso, eu acho que sim, que acaba por Exatamente. cometer, sim. Ah, Dietas falhadas constantemente, em conversa com a minha médica de família, ela disse, faz uma cirurgia bariátrica. E a minha Foi a tua reação médica foi, que te aconselhou?
Sim. Isso é muito bom, porque eu não sei Minha se tu tens. reação foi Sim, que é isso? Eu não fazia ideia que existia a bariátrica. E ela encaminhou-me para o Hospital de Braga, esperei um ano pela primeira consulta e depois foi seguir o processo das consultas lá. isso é muito bom. O que eu estava a dizer é que realmente ainda hoje em dia há muitos médicos de família que não são receptivos a encaminhar, não é? Os doentes obesos para o tratamento da obesidade com cirurgia. E até é bom termos o teu caso, o teu exemplo, que realmente foi a médica que teve a iniciativa de te encaminhar, não é? Para si, quanto peso é que tu tinhas quando foste operada? Eu tinha 143 quilos. 143? Eu conheci-te com esse peso, porque, pronto, vamos Conheces? aqui dizer que realmente eu já conheço a Ana, conhecemos-nos num grupo, que é o grupo Humor Bariátrica, não é? E eu conheci a Ana antes dela ser operada, e isso é espetacular, porque, por exemplo, tu conheceste-me, já tinha sido eu operada, e eu ter esse Sim. privilégio de conhecer o antes e o depois é espetacular. E deram-te um peso definido, ou seja, tu tinhas um objetivo pessoal quando foste operada, a tua intenção de fazer a cirurgia foi realmente procurar mais saúde ou procurar vestir aquelas calças e chegar àquele tamanho? Qual foi o teu intuito ao fazer a cirurgia? É assim, primeiro eu queria ter saúde, porque eu cada passo que dava notava que era pouquíssima a saúde que eu tinha. Ah, claro que toda a gente quer vestir aquela peça de roupa que vê na loja e não Claro. cabe. Quanto mais É a não seja realidade. nós mulheres, não é? É um Exatamente. bocadinho por aí, sim. Mas principalmente pela saúde, porque eu quando cheguei ao hospital, à primeira consulta com o cirurgião, ele disse logo, se continuares assim, aos 40, acaba. Tu com que Não, idade é que não foste operada? com a 26, 20, 25, 26. 26. Foi como eu também, foi 25 a fazer 26. Eu fui em agosto. Assim, eu não me sentia mal com o meu corpo. Eu olhava-me ao espelho e não me achava assim gorda. Mas eu era. Mas acho que eu não conseguia ver isso. Só me comecei a perceber quando fui à primeira consulta e o doutor abriu mesmo os olhos. Vais chegar aos 40 e vais morrer. Porque tu não tens saúde. E Tu lembras-te e a qual era realidade, o teu IMC na altura? Com 140 e qualquer coisa? pá, Mas não era lembro. bem acima dos. Quanto é que medes? 1,65. Pronto, então era bem acima dos 40, não é? Nós sabemos que o IMC acima de 40 é automaticamente elegível para a cirurgia. É um bocadinho por aí. Então Eu sei tu basicamente Diz-me, com a diz. cirurgia, com a consulta de avaliação, é que conseguiste perceber que realmente era o mais importante para ti Precisava de fazer ajuda. a cirurgia. Exatamente. E depois o que é que fizeste? Foste pesquisando? Procuraste na net? Como é que foi? É assim, eu saí da consulta com um flyer com links que o Dr. Maia me deu para ver como é que era o processo, como é que eram as cirurgias e para Sim. ver os antes e depois das pessoas para me sentir motivada a tal, porque eu fui também para fazer mais, é assim, eu fui porque eu queria e queria muito isto, não é? Queria ganhar saúde, queria ter uma qualidade de vida completamente diferente daquilo que tinha, mas também sempre um bocadinho de pressão da minha família, porque via que eu estava a ficar cada vez pior e pouco fazia por mim. Mas depois de sair dessa consulta, saí com outra mentalidade, a pensar, pá, eu preciso mesmo disto, eu, Com eu, eu não esperança, estou não assim é? tão bem como acho. A tua Exatamente, família apoiou-te na cirurgia? desde o Ou primeiro dia. desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia que tomei a decisão, eles apoiaram-me. E eles também já tinham assistido ao teu percurso, não é? De tentativas e Exa- falhas e sabiam que se calhar para Exato. ti era o que era preciso para realmente sair da obesidade. Pronto, eu basicamente tinha aqui algumas perguntas para ti, não é? Mas já te acabei por perguntar, que era o que te levou à cirurgia, não é? Mas vamos a outra pergunta que é o que é que mudou, nos teus hábitos alimentares? Porque a cirurgia é só uma ferramenta, não é? É importante ressalvar isso. Exatamente. O que é que mudou na tua rotina? O que é que tu podes dizer que é diferente do que tu fazias? Tudo. Tudo. É a realidade. Eu era uma pessoa sedentária e eu não tinha a melhor das alimentações. Eu tive uma consulta, a segunda consulta que eu tive no hospital foi com uma nutricionista que me passou um plano de reeducação alimentar, em que eu fui perdendo sempre algum peso de consulta para consulta com esse plano.
E mudou completamente. Eu não tinha uma alimentação saudável, eu só comia porcarias, é a realidade, não vou estar Tu aqui a era mentir. mais qualidade ou era. Porque nós nem falamos qual foi a técnica que tu fizeste. Foi um Fiz o sleeve gástrico. sleeve gástrico. E tu comias mais quantidades ou era mais qualidade? O que é que te levou mais à obesidade? Achas que foi por comeres compulsivamente ou foi por escolheres Compulsivamente, alimentos? Foi? principalmente. Pois. Principalmente. E antes Era quantidade. comia por emoção. Pois. Comia Não por sei se tu emoção. fazias muitas refeições ou poucas. Acontece muitas pessoas que eu vou acompanhando que comem, eu também fazia a mesma coisa. Eu comia poucas vezes, mas muito de uma só vez. Era isso. Exatamente. Era essa a dinâmica, não é? E, então, e coisas Exatamente. específicas, por exemplo, tu alimentos que já sabemos, por norma, toda a gente sabe o que é errado e o que é certo, falando de fritos, gorduras e açúcares, mas sem ser isso, retirando isso, o contexto de alimentação do teu dia a dia, alguma coisa muito diferente ou basicamente era as ferramentas que tu tinhas antes da cirurgia, só que com a cirurgia foi quase como uma muleta para tu conseguires continuar e manter esse tipo de alimentação? Eu, como fui desde o início acompanhada por uma nutricionista com um plano alimentar, depois da cirurgia para mim, eu acho que foi muito mais fácil continuar, porque já fui moldada para lá, Pois, para depois pois, da cirurgia. Mas no início custou imenso, não vou mentir. Mudei completamente os meus hábitos, agora eu ponho-me a pé de manhã cedo, não durmo até muito tarde, saio para caminhar, mudei sim. tudo. Posso dizer que Uma coisa mudou tudo. motivou-te a outra. Basicamente é isso, não é? Por cadeia, uma coisa acaba por fazer a consequência da outra, não é? Mas no sentido positivo, no caso. Hum, Tu consegues-me dizer, numa frase, uma frase muito simples, o panorama geral de como era, de como tu te vias antes e como tu te vês agora? Ou seja, tu, por exemplo, dizias que eras Não sedentária, me estavas em conheço. casa. Tu podias te definir, nessa situação e definir-te agora se és uma pessoa mais sociável, mais ativa, se tudo à tua volta mudou, a interação com a família, a tua Ah, disposição. completamente. Completamente. Eu hoje em dia gosto de sair com a minha família. Eu não saía, eu ficava Pois. em casa, E porque praia? E na Rio, minha por mente exemplo? Praia, nunca, gostavas? Não. Pois. nunca. Só comecei para a praia no ano passado. Eu costumava dizer em casa, eu odeio praia, ficar com areia, está lá ao sol, nem se faz nada. E agora não. Exatamente. Pronto, era Era um bocadinho aquelas assim. pessoas Claro, que a gente fala para não sair. claro. Não, mas eu agora completamente diferente. Eu agora tenho gosto em sair com a minha família. Eu não saía porque na minha mente, e agora vejo que era só na minha mente, que estava constantemente a ser julgada por ser gorda. É a Mas como realidade. assim? Em que é que tu te baseias para dizer? O que é que sentias? O que é que. Eu achava que todo mundo olhava para mim, aqueles olhares que julgam, estás a ver? E Sim. então eu não queria sair de casa, eu não tinha confiança em mim, não tinha amor próprio, não tinha Pois. nada, nada. E Mas hoje em dia eu acho que está tudo completamente diferente. agora que estás deste lado, consegues perceber se realmente na altura era o mesmo olhares ou era a tua cabeça que construía isso? Por vezes era a minha cabeça que construía isso. Neste momento Mas outras consigo vezes ver não. que Há mesmo um uma julgamento pessoa social, complicava muito. claro. Mas, Exatamente. mas, mas também acreditas que realmente há um julgamento social para as Ah, pessoas sim, obesas, não é? sim, Pois. sim. Acaba Muito. por ser um bocadinho reflexo da sociedade, aquilo que nos é impingido como padrão de beleza, não é? Padrões. Exatamente. E Exatamente. como é que surgiu o teu blog, o It's Not Too Late? Primeiro, porque é It's Not Too Late? Porque nunca é tarde para fazermos alguma coisa por nós. E isto são palavras do cirurgião, porque eu quando lá cheguei na primeira consulta e eu contei tudo das dietas que fazia, não sei o quê, e no fim disse ao doutor, mas se calhar já é tarde demais. E ele pôs-se a pé, pediu à minha mãe que estava ao meu lado para se levantar, sentou-se ao pé de mim, meteu a mão no ombro e disse, Nina, nunca é tarde para melhorarmos. Nunca é tarde para fazermos alguma coisa por nós mesmos. E essas palavras nunca me saíram da cabeça. E então Então depois. podes dizer que o teu blog tem aí um dedo do Dr. Meia. Exatamente. É, Exatamente. pronto. Exatamente. E porquê que tu Porque fizeste o blog? Como é que surgiu? Qual foi a necessidade de tu fazeres o blog? é assim, quando eu iniciei o processo, eu tinha uma página que se chamava Diário de uma Obesa e criei-a Lembro-me no disso. intuito de me motivar a todos os dias
continuar na reeducação, me motivar a. Tenho que postar ali uma fotografia, ou seja, tenho que comer direitinho, tenho que ir fazer exercício porque eu tenho que postar alguma coisa na página e isso foi basicamente uma motivação. Só que com o tempo fui percebendo que fui motivando outras pessoas. Claro, Fui começar a ver a caixa de mensagens cheia porque é que tu comes isso e que quantidades comes e não sei o quê, montes de perguntas. E claro, então, depois de ser operada, não fazia muito sentido continuar a ser o diário de uma obesa, quando a minha vontade era deixar de ser obesa. claro. E lembrei-me das palavras do Dr. Maia e traduzi para inglês e foi assim que surgiu a minha página e continua com o intuito de motivar os outros e de me motivar a mim mesma, porque uma pessoa não está constantemente com vontade de, porque a Claro. nossa cabeça também tem que ser trabalhada depois da cirurgia, não é? E para sempre, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que eu posso estar mais magra, mas a minha cabeça continua a ser gorda. Claro, acaba por ser. E quem for à tua página, o que é que pode encontrar? A maioria das vezes é a minha alimentação constante, alguns exercícios físicos que eu faço e é por Alguns aí. truques e Algumas dicas, não é? receitas, Sim. exatamente, algumas receitas, Eu sou algumas suspeita, eu já dicas. sei como é que é a tua página, costumo acompanhar e realmente acho que nós podemos dar destaque aqui ao tema da alimentação, não é? A alimentação bariátrica e que envolve muita coisa. Nós poderíamos ficar aqui horas a falar e eu acho que nós todas, as bariátricas, quando nos juntamos, e tu sabes bem que já tiveste em convívios, Exatamente. um assunto puxa o outro e o outro e há realmente muitos assuntos. É muito mais do que perder peso e do que fazer a cirurgia e está, não é? Mas falando aqui da alimentação bariátrica, sabemos que há o período da lua de mel, há a questão das festividades e das pessoas fazerem uma ideia que realmente não se pode haver convívios ou que em questões familiares, num almoço ou num jantar, que não conseguimos interagir ou fazer parte, não é? Integrante de um convívio. E eu queria que tu explicasses um bocadinho a tua experiência, se achas que isso é mesmo assim ou se não, realmente tu fazes um convívio social, consegues fazer um almoço de domingo com a família, o que é assim um bocadinho para ti esse Assim, processo de alimentação. eu consigo porque desde que operei, por exemplo, ainda no sábado o meu sobrinho fez anos, e então nós juntámos só aqui as irmãs e a minha mãe, havia montes de doces. E isso, neste momento, depois da operada, não me diz nada. Eu não ligo a doces, não ligo. Não como nada dessas coisas, mas continuo a ir aos convívios, continuo Olha, a eu comer vou-te uma coisa interromper ou só um outra. bocadinho, que é muito importante isso que estás a dizer. Nós ouvimos muitas vezes a dizer, depois de operadas eu olho para um doce e não me apetece. Mas tu podes dizer que esse não te apetece, deixa-te frustrada, ou realmente lidas bem com isso porque psicologicamente não te apetece. Porque há pessoas que não são operadas e quando vão para isto pensam, caramba, não lhes apetece, então elas já nem sabem o que é comer, já nem têm prazer, já nem, não é? Como é que isso se reflete para Exato. ti? Não te apetecer, deixa-te perturbada, ficas com alguma. Não, não, Não? eu É até uma coisa fico natural? contente. É, para mim é Claro. natural e até fico contente porque eu penso assim, caramba, há 2 anos atrás eu era capaz Olha, um de beijinho aqui devorar para a um Ruth, que ela prato. está aqui a comentar. Sim. E eu era capaz, eu pensava assim, epá, há 2 anos atrás eu era capaz de devorar metade do que está nesta mesa e hoje consigo olhar para isso e não comer como comia, como um Claro, bocadinho, também, lá está, também sou um ser humano, mas claro, claro. não me diz nada e não fico frustrada, até, aliás, até fico bastante contente porque noto que a Tu minha conseguiste mentalidade superar isso. está Sim. exatamente, E a tua lua de exatamente. mel? Podes dizer quanto tempo é que demorou? A lua de mel, convém explicar o que é. Explica lá o que é a lua de mel aqui da cirurgia bariátrica. É assim, a meu ver, a lua de mel é quando a gente pode comer e não engorda, É o que eu não certo? percebi, desculpa. Não percebi. É É? quando podemos comer e não estamos E não naquele engordamos, período sim, e de não dieta. aceitamos tudo, não é? Exatamente. É Sim, assim, eu acho que continuo nela porque eu, por exemplo, no sábado não fiz muitos excessos, mas comia o bolo de aniversário, comi algumas coisas e hoje pus-me em cima da balança e baixou ainda mais, o que é muito bom. Mas a lua de mel é ótima, mas não nos podemos fiar sempre nisso, né? Temos que claro. pensar que para tudo tem que Nem haver um todo o amor equilíbrio. vive de paixão, não é?
Ou seja, o amor, às Exatamente. vezes há amor sem paixão. E então nós temos que fazer isto para a vida toda e mesmo a lua de mel acabando, temos que continuar. É um bocadinho isso. Por exemplo, tu praticas aquela situação de o dia da asneira? Tu agora tens um plano alimentar que te foi dado no início e tu fazes de forma prolongada, mas tu tens o dia da asneira ou simplesmente quando te apetece, sabes que fazes e no dia a seguir tens que retificar? É assim, não tenho. Como? Pratico nem sempre nem nunca. Ok. Mas Mas não não tens um é. dia agendado? Não, 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 não. Hoje apetece-me, vou comer hoje. Amanhã já me Ok. controlo. Mas não Já tenho um dia retificas, específico. sim. Não Não E o é assim trabalho? algo. Eu não sei se na altura depois logo da cirurgia se estavas a trabalhar, se não Não, estavas, não, se não. conseguiste fazer, então conseguiste em casa ter uma organização e se calhar uma disciplina maior, estando em casa Exato. conseguiste organizar melhor. Foi Sim, difícil para ti sim. numa fase inicial, a fase mole, fazer as tuas refeições, variares? Qual foi a maior Foi um bocado dificuldade que tiveste? complicado. Foi um Hã? bocado complicada. A líquida, para mim, foi horrível, né? A gelatina, a bebida energética, o chá com a proteína, foi um bocado complicado. E É importante quando. dizer que, desculpa interromper, que é importante dizer Não, que, foi pronto, mal. que isso aplica-se a diferentes nutricionistas e diferentes hospitais. Eu, por acaso, não Exato. tive a questão das bebidas energéticas, mas falando do teu caso, cingia-se a tua dieta a isso? A gelatina, É, as tinha que bebidas beber, energéticas, sim. já não me lembro o nome daquela bebida, sei que é uma bebida energética sem gás, Sim, só que tudo me caía mal, tudo me deixava, olha, ia à casa de banho vomitar, e pois. depois a passagem da líquida para a pastosa foi ainda pior, quando comecei a introduzir a mole, tive bastantes enjoos, tive uma semana que não aguentei, era muito difícil. Alana, eu caí, não sei se fiquei aqui ainda em vídeo, mas continua o que estava a dizer, desculpa. Sim, Não, não. sim. Tive que ir mesmo para o hospital porque não aguentava com tantos enjoos e pronto, fui medicada e depois voltei aos bocadinhos a introduzir os alimentos e foi melhorando. Mas Mas a tu sentes que passagem isso da líquida para a aconteceu, pastosa foi muito foi, complicada. foi uma adaptação que tu tiveste? Ou, por exemplo, eu sei que há muitas pessoas, e eu contra mim falo, que numa fase inicial ou não escolhemos melhor os alimentos, ou comemos um bocadinho mais rápido que o que devemos e acabamos por vomitar ou não aceitar. Tentar perceber o que é que o nosso estômago aguenta, a nível de capacidade também é uma descoberta. Achas que essa questão foi mesmo uma adaptação do organismo ou foi realmente que tu foste corrigindo certos alimentos que percebeste que não conseguias no início e depois foste conseguindo? Eu acho que foi mesmo uma adaptação, porque pelo que me foi dito no hospital, o meu estômago era era passinhos Teimoso. de bebé. E Então, era teimoso. no Sim, início teimou que não queria de todo alimentos. E depois é sim, assim, eu quando vomitava era a bilis da vesícula, porque eu não tirei a claro. vesícula Era uma reação e do ainda hoje me organismo. dá Sim, bastante trabalho. Ainda hoje a vesícula me dá bastante trabalho. Mas sim, pronto, há pessoas que já fazem a cirurgia sem vesícula e realmente depois acaba por ser um bocadinho mais simples. E festividades, natais, exato. que há sempre muita comida e outras festas, como o São João, tu conseguiste lidar bem com isso depois da cirurgia? Comes o que as pessoas comem, fazes uma coisa diferente, comes um bocadinho de cada, um bocadinho de nada. Como é que funciona contigo aí em casa? Olha, comigo foi tranquilo. Aqui em casa é o normal, nas festas o tradicional, comia um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. E quando o estômago dizia, olha, é melhor ficar por aqui, eu ficava por aqui. E foi assim, foi tranquilo. E depois é assim, eu tenho uma coisa de bom. Se for eu a cozinhar, neste caso a confeccionar os doces de Natal, da passagem de ano, eu a seguir não consigo comer. E então Isso é bom. cabeu-me a mim o trabalho É pena de não fazer acontecer os com toda a doces. gente, mas isso é bom, realmente é. Eu estava aqui a ler, a Ruth estava a dizer:
E o apoio umas às outras é muito importante, nestes grupos, Exato. sim, isso é muito importante. O convite feito aqui à Ana é mesmo nesse sentido. Realmente, todos nós que fazemos parte da comunidade sabemos que existem muitos grupos, que existem muitas páginas. Felizmente, cada uma tem a sua direção a nível motivacional. E o que eu costumo dizer e o que eu disse em chamada quando convidei a Ana é que, por exemplo, uma pessoa que vem ter comigo e que realmente sente-se motivada, às vezes a orientação dela não é a mesma que a minha, mas será a mesma certamente que a Ana ou que outra pessoa. Daí esta interligação ser muito importante e nunca se viu realmente páginas ou grupos falarem e interligarem-se uns com os outros. Isso é importante porque somos todos os mesmos, não é? Eu posso estar num grupo e estar noutro, eu vejo a página da Ana como vejo outras páginas e isso acaba por ser muito importante. Tu sentes que realmente este apoio a nível de pessoas obesas e operadas te ajudou também a levar com alguma leveza este processo? É assim, eu senti porque lá está, eu estou num humor bariátrico e sempre que eu sentia ali que precisava dali de um puxãozinho para cima, uma motivaçãozinha, eu ia lá, eu falava, Claro. eu falo, ainda hoje falo com algumas pessoas que estão no grupo e sinto que sim, fui apoiada. Mas creio que muitas pessoas não o fazem, lá está, têm aquele receio de ir Da perguntar, crítica, têm não é? aquele receio de ir falar. Exatamente, exatamente. Pois, Até porque, lá, sim. diz. E eu ia dizer que nós começámos o vídeo a dizer que realmente íamos simplificar isto e falar de um tema, mas agora, consequentemente, temos que falar disto, que é, estávamos a falar da alimentação, mas sabemos que a sociedade é muito crítica em relação aos obesos, a quem faz as cirurgias, e até se prolonga no facto de realmente nós não termos direito a fazê-la no Sistema Nacional de Saúde e afins, e desenvolvem temas e argumentos que não têm cabimento. Mas resumindo, que a sociedade é crítica, mas nós Exato, obesos, e isso é o que me custa mais, também somos críticos connosco, não é? Próprios e com as outras pessoas, porque como tu sabes, e é um facto, existe muita gente depois da operada que realmente entra para o processo com a cabeça para baixo e depois levanta e não baixa e não cede e não apoia e não ajuda o próximo. E isso é que é importante, porque não me adianta eu ter uma pessoa bariátrica que realmente já está no peso saudável e que saiu da obesidade e que está a ajudar outra pessoa, mas está a ajudar no sentido reprobatório do género. Olha, mas tu tens que te mentalizar que tens que fazer isto. Não é assim, cada um tem o seu tempo, não é? Cada um tem o exatamente, seu processo e o que funcionou comigo provavelmente não funcionará com outra pessoa. Não podemos impor ideias, podemos sim partilhar experiências, mas exatamente. de forma a temos que perceber que somos todos humanos e que todos temos, não é porque um obeso, há 100 obesos, não, todos chegaram à obesidade de maneiras diferentes, não é? A parte emocional e psicológica está muito ligado e isso é um facto. Mas todos temos caminhos diferentes e chegamos lá de maneiras diferentes. É um bocadinho por aí. Exatamente. Olha, e agora para arrematar aqui a nossa conversa, isto até acaba por ser assim um bocadinho cómico. E eu queria te perguntar o que é que diz o teu estômago. Nós sabemos que há uma entrevista que é feita ao sábado ou ao domingo pelo jornalista João Daniel Salgueiro, que ele diz o que dizem os teus olhos e eu quero saber o que diz o teu estômago. Neste momento que está com um bocadinho de fome, mas não, não, olha, não podia estar mais feliz com a decisão que tomei há cerca de Está 5 anos. saudável? Sente-se saudável? O estômago sente-se Exatamente. saudável, o teu corpo sente-se saudável? É isso? Bastante, bastante, bastante. Opá, foi a melhor decisão que eu tomei até ao dia 2. Foi por mim, também Arrependes-te por de alguma a minha coisa? família. Não, de não ter feito mais cedo, de Mais não ter cedo. ido à minha médica e dela ter falado comigo mais cedo. Mas e aconselho a qualquer pessoa que se quiser mudar, se quiser tornar-se mais saudável, falar com os médicos, porque não há que ter vergonha, não há que ter medo, It's not porque too eles estão late. lá é para nos ajudar. Acaba por ser, Exatamente, não é? Nunca é tarde exatamente. para. É um Não bocadinho por tarde. aí. Olha, Ana, gostei muito de estar a falar contigo. É Eu muito também. importante esta interação. Eu convidei a Ana nunca tinha feito um direito, não é? Eu também, a nível público, também não. Nós já temos isto dentro do grupo, que é uma comunidade bariátrica, e vamos falando, interagindo. Agora é menos um bocadinho, há alturas que fazemos mais, mas estou muito contente por teres dado o teu testemunho. É muito importante e certamente que vai ajudar outras pessoas que entrem e que estão na dúvida, não é? Porque às vezes não é só o médico, não é só o hospital, é mesmo se eu quero isto
e se isto funciona para mim. E tu fechares este tema com eu arrependo-me de não ter feito antes, e apesar disto ou daquilo, porque não é tudo um mar de rosas, hum, o teu estômago diz que estás feliz, isso é muito importante. Pronto, espero que a malta tenha gostado também aqui do direto, que gostem depois de ver a gravação. Se alguém que está aqui em direto neste momento, se quiser perguntar alguma coisinha aqui à Ana, perguntem lá, que ela já apanhou o ritmo, por isso ela agora é só responder. E é um bocadinho isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Opa, que para não terem medo de perguntar, de virem falar com as pessoas, porque quem realmente quer ajudar não vai julgar, não vai criticar, só vai querer mesmo ajudar. Eu, por exemplo, quem quiser se dirigir à minha página, ao meu perfil pessoal, se quiser vir falar comigo, eu estou sempre presente para ajudar, não vou julgar ninguém, porque eu não sou ninguém para julgar, muito menos criticar. Vou só tentar ajudar. Quem quiser, está à vontade. E o E é início, isso. eu acho que podemos ressalvar mais um bocadinho que é muito importante a informação, não é? Nós sabemos que os grupos são bons, mas também há contra-informação. É importante dizer. Selecionar aquela pessoa que realmente nos ajuda é um bocadinho difícil, mas quando há assim páginas como a Ana tem abertas, onde realmente mostra o que é que ela faz ao longo do processo dela, é muito importante. A informação acho que é a base para a pessoa perceber de forma consciente o que é que está a fazer, o que é que quer fazer e se realmente é a decisão Exatamente. mais acertada. Exatamente. Acaba por ser um bocadinho isso. Pronto, eu acho que ninguém quer aqui perguntar ou acrescentar mais nada. Certamente iremos receber alguns comentários depois. Olha, um beijinho grande, Ana. Obrigada por fazeres parte Para aqui ti do, também. do projeto e participares. Um beijinho a quem nos está a ver também e quem nos vai ver depois. E da minha parte é tudo. Obrigada, Ana. Um beijinho. Nada, beijinho. Beijinho, tchau, beijinho. Tchau, tchau.